grupo 7, viu? Que fala sobre política interna. Nós não vamos trabalhar nessa prova todo o capítulo, apenas a política interna. Economia depois, tá certo? Então, sobre política interna, a primeira coisa é saber como Dom Pedro chegou ao poder. Ele chega através de uma manobra chamada de golpe da maioridade, que antecipa a maioridade dele de 18 para 14 anos e meio. Quem organiza, articula é o Partido Liberal, o antigo progressista, que vai usar como desculpa a situação de tensão que o Brasil passava, as grandes e inúmeras rebeliões, que nós já vimos. E o que ganha em troca? Ministérios. E durante o período em que esses ministros liberais estiveram no poder junto com Dom Pedro, explodiu um escândalo, chamado de eleição do cacete. Essa foi a primeira eleição que ocorreu no segundo reinado, eleição para deputado e senador. E os liberais ganharam, mas ganharam coagindo o eleitor. Já que o voto era aberto, eles começaram a ameaçar. Se não votasse neles, apanhavam. Ganharam, mas não assumiram. Porque o partido que perdeu as eleições, o Partido Conservador, os antigos regressistas, pressionaram Dom Pedro II, que tinha o poder moderador. E usando o poder moderador, Dom Pedro II anula as eleições, provocando rebeliões liberais, que ocorreram em todo o Brasil, com destaque para São Paulo e Minas. Quem controla essas revoltas é o Duque de Caxias, o mesmo que controlou a Farroupilha e a Balaiada. E como a situação de Dom Pedro começou a ficar meio complicada, porque mal ele assume, tem um escândalo das eleições do cacete e agora rebeliões, para protegê-lo, eles criaram o parlamentarismo a partir de 1847. O Brasil passa a ser uma monarquia parlamentar. Só que um parlamentarismo diferente do inglês, onde o parlamentarismo surgiu. Aqui no Brasil a gente chama de as avessas. Por dois motivos. Sabe qual é o primeiro? Quem escolhe o primeiro-ministro, que é chamado aqui de chefe de gabinete, é o imperador, através do poder moderador. E lá, através de eleições. E o segundo, lá o parlamentarismo foi criado depois da Revolução Gloriosa para diminuir o poder do rei. Aqui não, foi para protegê-lo. O primeiro-ministro ficou uma espécie de laranja, de pau-mandado do imperador aqui no Brasil. E não pense que depois da criação do parlamentarismo a coisa acalmou, porque ainda explodiu mais uma revolta. Lá em Pernambuco, Nordeste, foi a Revolução Praieira, de 1848. Por que praieira, Luciano? Porque os liberais pernambucanos costumavam se reunir, era ponto de encontro deles, lá na cidade do Recife, a Rua da Praia, onde tinha um jornal Diário Novo. E por que houve essa revolta? Eu enumeraria 3 motivos. O primeiro, concentração fundiária, muitas terras na mão de poucas famílias, um destaque para a família Cavalcante. O controle do comércio na mão de estrangeiros, principalmente de portugueses e ingleses, e a substituição de um governador liberal por um conservador. Esse movimento sofreu inspiração, foi influenciado por uma onda revolucionária que estava acontecendo na Europa, chamada de Primavera dos Povos. E aqui no Brasil ele não queria a ruptura, romper e formar uma república. Era um movimento reformista. Os líderes, e eu destacaria 2 nomes, Pedro Ivo Veloso e Inácio Abreu e Lima, o Grande, queriam fazer uma série de reformas na gestão. Eles lançam um documento importante chamado Manifesto ao Mundo, no qual eles propõem o voto universal, a liberdade religiosa, o monopólio do comércio por brasileiros e não mais por estrangeiros. O movimento não deu certo. Foi a última grande rebelião, porque daí para frente, os 2 grupos políticos vinham em constante atrito, fazem as pazes. Na época em que tivemos 2 grandes primeiros ministros, o Carneiro Leão e o Zacarias de Góes. Eles decidiram unir esses partidos, fazendo uma aliança entre os 2 para governar. Essa aliança é chamada de conciliação.
E por que isso foi possível? Porque os membros desses partidos não tinham base ideológica, representavam o mesmo grupo social, portanto eram farinha do mesmo saco. Aí isso foi possível, durante 20 anos. Só mais adiante é que vai haver um racha no Partido Liberal, onde vai surgir o Partido Republicano. Aí é uma outra história, que comentaremos depois. Abração!